sentar. Nós vamos para a nossa devocional. Nesse momento, quero passar a palavra ao nosso irmão Michael, que vai ministrar a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Primeiro eu peço perdão para os irmãos, caso eu tossi alguma vez, eu estou com a garganta um pouco aqui prejudicada. Sabe, né? Mineiro que vem de um lugar de Minas mais frio, qualquer mudança de tempo aqui no interior de São Paulo, a gente sofre demais. Mas conto com a paciência dos irmãos. Meus irmãos, peço que abram a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Vamos fazer a leitura. Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante da Tua presença nesse domingo de manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te rogamos, nos guie em tudo pelo Teu Santo Espírito. Abençoa, Pai, todo esse nosso dia, toda a nossa igreja, e para que em tudo o Teu nome seja glorificado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um dos alvos do servo, da serva de Deus, do cristão, é ter um caráter cada vez mais parecido com o de Cristo. Viver conforme a imagem do Filho, como diz a palavra. E aí, irmãos, não basta a gente querer combater o pecado apenas de boa vontade, honestamente, ter desejo de combater o pecado. Mas é necessário que a gente lide com os nossos pecados. E aí nós acabamos de ler de que forma? Mortificando as obras da nossa carne. Nesse sentido, a gente pode começar a pensar como podemos mortificar as obras da nossa carne. Primeiramente, deve haver uma consciência do nosso pecado. E aí, irmãos, se a gente não sabe contra o que estamos combatendo, como vamos combater? Nós podemos olhar hoje nas cartas de Paulo, como que o próprio apóstolo Paulo teve uma consciência do seu pecado progressivamente, de forma que nós podemos entender que não é de uma hora para outra. É um processo de santificação, é aos poucos. Pelas cartas de Paulo, a gente não vai ler aqui juntos, eu vou só mencionar, irmãos, para vocês terem uma ideia como que Paulo teve essa consciência progressiva. A gente pode enxergar como uma descida de Paulo, a descida com relação a ele entender o quão pecador Paulo se sentia. Irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, escrito mais ou menos no ano 55 depois de Cristo, Paulo se considera o menor dos apóstolos. Então vejamos, ele já tem ali um sentimento de ser o menor dos apóstolos. Quando ele escreve Efésios, capítulo 3, lá no versículo 8, mais ou menos anos 60 depois de Cristo, 5 anos depois, Paulo se diz o menor de todos os santos. Consegue entender? Entendemos os santos como aquele cristão convertido, separados por Deus para Deus. Então, de Paulo, o menor dos apóstolos, agora ele é o menor da igreja. E quando a gente vê 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, mais ou menos 4 anos depois dessa última carta, ele diz que ele é o principal dos pecadores. Olha como que o Espírito Santo trabalhou na consciência do apóstolo Paulo para ele entender a sua pecaminosidade. Palavra difícil, né? Temos outro exemplo. Vocês devem ter ouvido falar de John Newton. John Newton, ele é muito conhecido por ter escrito aquele hino Amazing Grace.
John Newton era traficante de escravos, né? E aí, por questões de saúde, ele deixou o tráfico de escravos, era capitão de um navio. E registraram, logo perto da morte de John Newton, prestes a morrer, uma frase muito interessante, que eu vou ler para os irmãos. Olha o que ele disse: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. John Newton, ele contava que sempre vinha à memória dele aquilo que ele fazia com os escravos, e doía nele. Assim como o apóstolo Paulo sempre era atormentado com aquilo que ele fazia com a igreja, como ele perseguia a igreja. Os dois têm uma parte muito em comum na fala deles. Eles nunca disseram assim: fui um grande pecador, mas sim, sou um grande pecador. E essa consciência tem de estar em nós. Por mais que fomos livres da culpa do pecado, do poder do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. Só sairemos da presença do pecado na glória de Deus. E aí, meus irmãos, qual que seria a cura para esses nossos pecados? Eu peguei como base uma obra de Jerry Bridges, chamada Pecados Intocáveis. Estamos estudando esse livro. E aí, irmãos, o que é dito lá? Os pecados, dos mais vergonhosos aos mais aceitáveis, só podem ser curados através do Evangelho. E quando eu falo Evangelho, a gente pode entender como um resumo da vida, da morte, da ressurreição de Cristo por nós, aquilo que Ele fez por nós, e como Ele age por intermédio do Espírito Santo, livrando-nos do castigo do pecado, como também do domínio e do poder reinante em nossas vidas. E aí, meus irmãos, avançando, além disso, nós temos algumas certezas que podemos extrair de ser livre da culpa do pecado. Primeiro, quando vemos Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos de entender que o Senhor não é contra nós, Ele é por nós. Isso implica que Ele não é mais o nosso juiz, mas sim o nosso Pai Celestial, que nos ama, que nos ajuda. E aí, meus irmãos, esse sentimento, esse entendimento tem de gerar em nós gratidão ao nosso Senhor. Então eu somo o encorajamento ao saber que Deus não é contra mim, mas é por mim, dá coragem. Mas a gratidão, isso traz em nós o desejo de lutar contra o pecado. E se nós analisarmos a palavra, a luta contra o pecado, se não puderem responder para nós aqui, é uma opção ou é uma ordem? Lutar contra o pecado, o crente ele pode optar, eu vou lutar ou não, ou ele tem uma ordem de lutar contra o pecado? O que vocês acham? Uma ordem. Nós somos ordenados a lutar contra o pecado. Como que nós vamos fazer isso? Pregando o Evangelho a nós mesmos todos os dias. E alguém pergunta: mas como que eu vou fazer isso? Pregar o Evangelho a mim todos os dias? E, irmãos, a gente encontra vários versículos bíblicos que nos encorajam nessa parte, nos orientam nessa parte. Como eu vou ler alguns rapidamente. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43:25. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53. E aí a gente vem em Romanos 4, 7, 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O que tem em comum nesses versículos? Eles certificam o perdão de Deus. É aí que nós temos de começar a entender a luta pelo pecado. Nós já fomos perdoados. Nós temos de partir dessa perspectiva. E nisso, o Senhor não vai tratar a gente, tipo assim,
você tem os teus pecados, se vira. Como se fosse alguém autoritário. Eu já falei que você não pode cometer tais pecados pela palavra. Se vira agora, dá um jeito. Não, como nosso Pai, como aquele que já nos perdoou, Ele diz, você tem pecados, mas conte comigo porque eu vou te ajudar a vencê-los, através do poder do Espírito Santo. E aí, irmãos, é interessante que a gente consegue dividir os pecados como pecados mais abomináveis e pecados mais sutis ou aceitáveis. Quando a gente fala dos pecados abomináveis, são aqueles que dão para a gente um sentimento ruim, daquele impacto, um adultério, uma fornicação, um homicídio, tantos pecados que impactam inclusive a sociedade. Mas hoje, quero lembrar os irmãos que a gente não pode esquecer dos pecados sutis, os pecados aceitáveis, aqueles que às vezes estão no interior, nossa, a gente não se importa com eles, mas são pecados, mas ferem a santidade de Deus no sentido de afrontar o Senhor. Pecado da ansiedade, pecado da ira, o pecado da maledicência. Nós não podemos ignorar, fechar os olhos e falar, bom, eu não roubo, eu não mato, eu não traio, eu tenho esses pecados aí, né? Como algumas denominações falam, fraquezas, eu tenho essas fraquezinhas, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Nós não podemos dormir sossegados com isso. E a primeira coisa que nós temos de ter em mente é, nós temos de tentar entender onde estão, em que campo, em que área estão esses nossos pecados. Lembra? Consciência do pecado. E do livro que eu citei, Pecados Intocáveis, o autor traz para nós algumas orientações que eu vou passar para vocês rapidamente. A primeira, já falei inclusive, considerar o pecado no contexto do Evangelho. Lidar com o pecado sabendo que Cristo já venceu todos esses pecados. Da ansiedade, da ira, todos os pecados, abomináveis ou sutis. Cristo foi perfeito em tudo. Ele é o nosso modelo. Ele já venceu. Por isso nós temos de parecer cada dia mais com Ele. A segunda coisa, lembrarmos que somos dependentes do poder capacitador do Espírito Santo. O autor do livro, ele cita assim, é como se fosse um motor elétrico. O motor, ele funciona, ele age, mas ele precisa de um impulso externo. Não adianta nós queremos lutar contra o pecado sozinhos, mirarmos nele e falar, eu vou vencer, não vou mais praticar isso. Sem oração, sem orientação do Espírito Santo e sem a palavra. Em terceiro lugar, temos de reconhecer a nossa responsabilidade, irmãos. Se é o Espírito Santo que me capacita, ao mesmo tempo não é Ele que faz tudo sozinho. Vem do Espírito Santo, então vou deixar que vai dar tudo certo. O Espírito Santo vai me modelando, Ele vai resolvendo. Tem de haver em nós o sentimento de responsabilidade. Eu sou responsável. Eu sou responsável pelos pecados que eu continuo cometendo. Nós somos responsáveis. Isso nos impulsiona a orar mais, a se humilhar mais, a confessar esses pecados, a pedir ajuda do Espírito Santo cada dia. Na quarta, irmãos, nós temos de identificar as áreas de atuação destes pecados aceitáveis. E aí, nós não vamos fazer isso aqui hoje, mas tem como, pela palavra, nós combatermos cada pecado desse. E tudo começa com um gatilho. Igual a pessoa que às vezes tem diabetes e ela não pode comer doce, qual que é o gatilho para ela? Ver aquele pudim delicioso, feito pela vovó, né? Aquela coisa que acabou de sair do forno. É um gatilho, se deixar perto dele, vai comer. Pode estar com a diabetes lá longe, vai comer. Então, irmãos, para cada pecado, existem gatilhos que cabe a nós identificarmos esses gatilhos e evitá-los antes de cometermos. Acionou o gatilho, clamemos pelo Senhor, clamemos pelo Espírito Santo. Irmãos, e também a gente pode usar os versículos bíblicos direcionados a cada pecado, memorizando-os. Basta memorizar? Não, lógico que não. Mas no momento que eu tenho em mente um versículo específico para determinado pecado, como para a ansiedade, não viveis ansiosos pelas coisas dessa vida, basta cada dia o seu mal. A gente começa a aprender a orar estes versículos.
além de eu pedir ao Senhor, eu peço com uma orientação da palavra. E toda vez, lembra do gatilho? Quando o gatilho é acionado, eu começo a recitar aqueles versículos que eu memorizei e orar onde eu estiver. E aos poucos, a gente vai começando a vencer determinados pecados que se tornam pecados de estimação. Quantos pecados às vezes a gente tem, todos nós, de estimação? Aquele pecado que a gente não quer combater, aquele pecado gostoso, traz prazer, que ninguém está vendo. Esses são perigosos também. E aí, irmãos, a oração é uma prática que não pode faltar. Orar continuamente sobre todos os pecados que nós toleramos e não devíamos tolerar. Ore sem cessar, a todo instante, a todo tempo. E por fim, olha que interessante. Envolva pessoas piedosas, fiéis à palavra, ao teu redor, na luta contra o pecado. Tenha irmãos e irmãs amigas, amigos, conte com ele. Não é naquele contexto que tem pessoas que às vezes se a gente contar algum defeito nosso, se torna o nosso principal acusador. Mas Deus coloca no nosso caminho pessoas que lutam do nosso lado. Começa na nossa casa, nosso cônjuge, mas às vezes, além da nossa casa, um irmão. O pastor é um, tá? Todo mundo pode conversar com ele, que ele atende todos os pastores. Mas além dos pastores, tem irmãos de confiança. Conte, meu irmão, eu estou com tal pecado. E não cabe a ele te julgar e falar, não acredito que você faz isso. Chegar em casa para a esposa, sabe aquele irmão lá, sabe que ele faz tal coisa? Não acredito. Porque nós estamos numa igreja em que todos sabem que somos pecadores, justificados, mas pecadores. Ai de nós se não fosse o Senhor, né, irmãos? Então, o Senhor coloca sim pessoas no nosso caminho, na nossa vida, para a gente ter confiança neles, conversar com eles. E aí, ao invés de ser um apenas orando, são dois. Você ora para ele, para ela ora por você. Vamos pensar num contexto, quantos às vezes tem um vício, vamos pegar aí um vício da bebida, não consegue se livrar, e quando cai naquele vício passa vergonha, enquanto a maioria aponta o dedo, olha que falta de vergonha, um crente bebendo, mas sempre tem aquele amigo que vai falar, olha, eu vou orar com você, ajudar a identificar o que está despertando esse gatilho. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 4, melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ali, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E por fim, irmãos, abram por gentileza a palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, para nós encerrarmos. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vou esperar alguns irmãos abrirem, tem alguns... Pronto, vamos lá. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, o que essa parte da palavra nos lembra? Que a gente vive numa constante batalha, e o que ocorre dentro do nosso coração. É fácil? Jamais. Senão não era nem batalha. É uma batalha diária? Sim. Mas lembra que nós temos o Espírito Santo do nosso lado. Nessa guerra, às vezes a carne vai levar vantagem, irmãos. Não acha que vocês vão vencer tudo? Nós vamos sair daqui, nós lemos aqui, entendemos, vai dar tudo certo, nós não vamos pecar mais. Imagina. Algumas vezes a carne vai levar vantagem. Isso é normal. Mas há para nós um recado de ânimo. Qual é? Note que muitas das vezes o Espírito Santo usa da nossa própria desobediência para nos ensinar, para nos corrigir. Muitas vezes Deus permite nós cairmos, tropeçarmos, não como um castigo, mas como um ensinamento de um pai que ama
o seu filho e a sua filha. Então, meus irmãos, esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe a todos.